nós dois. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Está no ar o programa Vida Feminina com Natália Oliveira. Boa noite, estamos aqui na Rádio TK Gospel, mais uma vez iniciando o programa Vida Feminina. Uma boa noite a todos vocês, estamos aí conectados no Facebook, mande o seu recadinho para nós no WhatsApp, que é 997546922. Interaja aí conosco, o assunto de hoje vai ser bem bacana. Lá no Facebook já temos o tema para hoje, na nossa lista de transmissão também já colocamos lá, então você fique ligadinhos aí no nosso WhatsApp. Boa noite, Amanda. Boa noite, Natália, e boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Estamos começando aí mais um programa Vida Feminina, né? Hoje aqui na Rádio Web TK Gospel. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante. Será falado sobre uma doença que é muito comum entre as mulheres. Ela atinge muito mais as mulheres do que os homens, por isso nós trouxemos essa doença hoje nesse programa, né? Porque é um programa sobre a vida feminina, sobre a vida da mulher, né? Isso não tira, né, as doenças. Claro, a gente sabe que nós temos o programa mais cedo aqui, o Saúde e Bem-Estar, que é onde a gente trata, né, desses assuntos relacionados à saúde, mas também é importante nós tratarmos sobre esses assuntos aqui nesse programa. É um prazer estar participando, né, de mais um Vida Feminina. E como a Natália falou, fiquem ligadinhos, o assunto é muito legal. Vão mandando recadinhos que a gente espera por vocês. É isso aí. E como a Amanda já falou também, né, sobre que a gente fala ali no Saúde e Bem-Estar, já vamos então dando mais uma informação, né, que a gente deu no programa anterior, a gente deu no finalzinho, mas agora a gente vai estar dando no começo do programa Vida Feminina, que provavelmente nos próximos programas, não no próximo a gente vai continuar mantendo os dois horários, né, das 7 horas até as 8 e das 9 até as 10 com os dois programas, mas talvez a partir do último segunda-feira do mês de novembro, ou talvez na primeira segunda do mês de dezembro, a gente estará unificando os dois programas Saúde, Bem-Estar e Vida Feminina, né? Até porque são assuntos que a gente pode trazer tanto para um quanto para o outro, né? Principalmente esse que a gente vai falar hoje sobre fibromialgia, né? Que é uma doença que afeta muito a vida das mulheres, né? Então, também a gente poderia falar no Saúde e Bem-Estar. Então, a gente vai estar unificando os dois programas, né? Fazendo um só, que vai ser das 8 às 21 horas, das 20 horas às 21 horas. Então, você fique aí ligadinhos conosco, né? E a gente estará, então, falando sobre esse programa. E logo, logo, então, voltamos. Vamos de música.
E como falamos lá, então, no Facebook, o nosso tema de hoje é sobre fibromialgia, né? E como a fibromialgia, então, é uma doença muito estigmatizada no caso, né? Quem sofre com os sintomas, então, podem escondê-los ou evitar falar sobre eles, né? Para evitar qualquer tipo de preconceito, que fibromialgia tem, sim, muito preconceito, né? Por causa das outras pessoas, né? E por isso muitos consideram viver em silêncio com a doença, o que é bastante incômodo e pode ter efeitos graves na qualidade de vida e tarefas do dia a dia. Uma das melhores formas de combater um estigma é falar abertamente sobre ele. Se você conhece alguém que apresenta os sintomas de fibromialgia, procure conversar com essa pessoa, sem julgá-lo. Ofereça ajuda e encoraje a procurar um profissional. O mesmo vale para aqueles que sofrem com esses sintomas. Sua doença é real e você merece tratamento. A fibromialgia é uma doença silenciosa e não detectável em exames laboratoriais. E muitas vezes são encaradas como um transtorno apenas psicológico, mesmo quando as dores constantes geram até depressão na pessoa que está com essas dores. O quadro é ainda pior quando ela sofre com a descrença e desconfiança de quem está ao seu redor, ou quem duvidam da legitimidade da condição. Pois é, há quem acredite que os sintomas não sejam verdadeiros, mas isso não invalida a experiência de quem sofre com a fibromialgia. Então, isso é uma doença muito importante de a gente falar aqui, que muitas pessoas acreditam e têm preconceito, acreditam que fibromialgia, as dores da fibromialgia são dores simplesmente psicológicas, né? Que são da pessoa, que talvez muitas vezes é frescura, né? Então aqui a gente diz assim, ó, que a fibromialgia, ela é uma doença, ela não é uma frescura, né? Mas, Amanda, né? Tu sabe o que é fibromialgia? Olha, Natália, pra te ser bem sincera, até, né, tu trazendo esse tema, eu não lembro de ouvir falar algo do tipo, acho que eu já ouvi esse nome, mas eu não saberia te dizer o que era. Então, graças, né, a essa pesquisa que a gente fez, eu consegui descobrir que popularmente, né, ela é conhecida como fibro. Ela é uma síndrome de causas ainda desconhecidas, mas, né, que pode provocar dores fortes por todo o corpo durante muito tempo, ou sensibilidade nas articulações, nos músculos e nos tendões. Isso acontece devido a uma alteração da interpretação dos estímulos recebidos pelo cérebro e também pelos receptores cutâneos. A fibromialgia atinge de 2 a 10% da população mundial, sendo predominante entre mulheres jovens e de meia idade, de 20 a 50 anos, em uma proporção de 7 mulheres para cada homem. Estes são os dados que temos mas podemos, né, acometer pessoas de qualquer idade ou gênero. Então, geralmente, essa é uma doença, né, que ocorre mais em mulheres do que em homens, mas ela pode ocorrer também em qualquer idade e em qualquer gênero. E mais uma vez, né, a gente diz que a fibromialgia, ela é uma doença, né? Ela não é um transtorno psicológico, ela não é uma frescura, ela é uma doença, né, já constatada, né? Então, ela não tem ainda alguma coisa que diga, assim, do que ela vem, alguma coisa assim, ou um diagnóstico, né, concreto, mas sim, ela é considerada uma doença. E aqui no Brasil, as causas da fibromialgia ainda não estão claras, mas por definição e um distúrbio de dor e sensibilidades crônicas e generalizadas, ela é tipicamente presente em mulheres jovens ou de meia idade, como a Amanda tinha falado ali, né? Cerca de 80% dos casos atinge, então, essas duas, né, faixa etária ali de 20 a 50 anos, né? Mas pode afetar, então, qualquer pessoa. Os principais sintomas são dor persistente e sensibilidade, que espalham-se pelo corpo todo e principalmente pelo crânio, tórax e coluna vertebral, né? A rigidez corporal também, fadiga, sono, né, fragmentado ou sono não restaurador, né? Dificuldade cognitiva,
ansiedade ou depressão, então ela também é uma doença que pode desencadear, vamos dizer, a ansiedade e a depressão, e o comprometimento das atividades diárias, né? A pessoa ali sente muita dor, né? Fica às vezes, muito debilitada com aquela sensibilidade, né? Talvez, às vezes, não podendo fazer as coisas do dia a dia. Mas por que isso acontece? Bom, a fibromialgia, como a gente já falou, né, aqui, ela é uma doença crônica de origem ainda desconhecida. Então, ainda não se tem uma descoberta concreta, né, de onde que essa doença se origina. As evidências científicas que nós temos até o momento, elas sugerem que ela decorre de anormalidades hormonais, substâncias químicas cerebrais e mudanças na forma como o CNC, o Sistema Nervoso Central, processa a dor. Então, imagina-se ainda que algumas pessoas são mais suscetíveis à manifestação dessa doença, né, devido à herança genética. Então, ela pode ser uma doença genética. E sabe-se também que a doença ela pode ser desencadeada ou então agravada pelos fatores que eu irei citar agora. Infecções e outras doenças, traumas físicos ou psicológicos e estresse crônico ou frequente. Então, essas 3 coisas que eu acabei de citar, elas podem desencadear ou então agravar, né, essa fibromialgia. E quem precisa ficar atento, Natália? A fibromialgia, então, ela pode acometer tanto homens, mulheres, crianças e até idosos, mas é mais frequente ao grupo feminino. Cogita-se que esta diferença resulta de fatores hormonais, mas as evidências científicas ainda são escassas nesse sentido. Então, no caso, não tem ainda algo que diga que concretize, no caso, essa informação. Outra explicação da maior incidência entre as mulheres seria o fato de que elas percebem a dor e lidam com o estresse. E respondem aos estímulos ambientais de forma diferente da dos homens. Então, por isso que neste grupo ele é mais comum observar, né, também outras condições, como os altos níveis de ansiedade e depressão, a dificuldade nas estratégias de lidar com os problemas de alteração comportamental, como a resposta à dor, né, e alterações do sistema nervoso central e também os efeitos hormonais, né. Então, tudo isso são algumas condições, no caso, para ficar atentos, né, de quem precisa, no caso, ficar atento à fibromialgia, né. E a fibromialgia, Amanda, ela tem cura ou não? Infelizmente, não tem cura. Mas algumas adaptações no estilo de vida e medicamentos, eles podem ajudar, né, a fazer o controle prolongado dos sintomas. Os exercícios, por exemplo, eles são grandes aliados do paciente, tanto que se exercitar é a principal recomendação médica para o tratamento da condição. É uma boa notícia, não é? Sim. Pois não é através, não precisa ser necessariamente através de remédios, mas sim o exercício, né, algo mais prático e mais fácil de ser realizado, mais acessível, digamos assim, pode ajudar, né? Uma simples caminhada, andar de bicicleta, jogar, talvez, vôlei, alguma coisa assim, né? Qualquer prática de exercício já é pode ajudar, né, na prevenção. Pode ajudar. E não há nenhuma recomendação específica sobre o tipo de atividade física. Então, por isso que a gente citou essas aqui, né? A caminhada, corrida, alguns jogos, porque são atividades físicas mais comuns, né? Que não são tão específicas. A opção, ela varia, né, de acordo com os sintomas e preferências de cada um. O ideal é testar várias modalidades até encontrar uma que realmente ajude e que te dê prazer. Isso é claro, né? Sim. Além, né, de também te ajudar a diminuir a dor, o exercício, ele melhora a depressão, a ansiedade, o sono e a fadiga. A depressão ali, como a gente comentou, né, a fibromialgia, ela pode levar à depressão. Eu acredito que seja muito por causa dessa questão do preconceito. Sim. Porque a pessoa, ela sente dor, mas as outras pessoas acham, não, isso é frescura. Como é que ela sente dor? Ah, mas os exames dela não dizem nada. Então, é algo que a gente também deve cuidar, né, como a Natália comentou ali no início. A gente deve, se você conhece alguma pessoa que tem essa doença, procure ajudá-la sem julgar. Né, acho que essa é uma das principais coisas. E é possível, né, ainda nessa questão se a fibromialgia tem cura, é possível que o seu médico ele receite algum medicamento. Mas o tratamento ele deve ser multidisciplinar, combinando remédios e exercícios físicos com práticas como acupuntura e outros tipos de autocuidado, né?
que caminham juntos os dois, né? Queira ou não queira ali. E principalmente ali, não se automedicar, né? Exatamente. E quais são as causas da fibromialgia? As causas da fibromialgia ainda são desconhecidas. Então, ela na verdade, ela é uma doença, assim, meio que, né, ainda pesquisada, né? Porque ela não tem um sintoma específico, ela não tem um tratamento específico, ela não tem um diagnóstico específico e ela também não tem uma prevenção. Então, e ela não tem cura. Então, é algo, assim, que ela ainda está sendo, vamos dizer assim, estudada, né? Porque é uma coisa, assim, que tanto pode ser mental, mas é considerado uma doença, não tem cura, então são tudo coisas que eles ainda estão estudando, né, para que haja talvez um tratamento, para que haja talvez um diagnóstico meio que precoce, algo desse tipo, né? Mas existem vários fatores que estão frequentemente associados a esta síndrome, como a genética, né? Como acho que a Amanda já tinha falado ali, fibromialgia é muito recorrente em pessoas da mesma família, né? O que pode ser um indicador de que existe alguma mutação genética capazes de causar essa síndrome. Infecções, né, por vírus e doenças autoimunes também podem estar envolvidas para as causas de fibromialgia. Distúrbios de sono, sedentarismo, ansiedade e depressão também podem estar ligados a alguma forma dessa síndrome. Trauma físico ou emocional. A fibromialgia, às vezes, pode ser desencadeada por um trauma físico, o estresse psicológico e também pode se desencadear a condição. Então, né, pelo que a gente conseguiu ver também, talvez a pessoa que tem isso, ela sofra mais esse preconceito justamente por causa dessas causas, né? Porque fala muito em depressão e estresse, né? Do psicológico ali, e às vezes as pessoas acham que é frescura, que não é uma coisa verdadeira, né? Que a pessoa sente, que é da mente, vamos dizer. Exatamente. E se for algo da mente ou então algo físico, das duas formas não é frescura. A mente, como a gente sempre falou aqui, não é brincadeira. Com certeza. Ela tem um controle muito grande sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo, sobre tudo, sobre os nossos pensamentos. Então, pode ter certeza que não é algo que a pessoa quer sentir. Então, também não é frescura. A pessoa não tá fazendo aquilo ali pra se aparecer ou então pra ser a coitadinha, não. É porque ela realmente tá sofrendo com aquilo. E quais são os sintomas, Amanda, da fibromialgia? Bom, tu já havia citado um pouco eles, né? Mas os mais visíveis, né, de quem possui essa síndrome são dores generalizadas espalhadas pelo corpo, nas articulações, podendo durar meses. Fadiga e cansaço durante o dia, sono prejudicado em alguns casos. O paciente, ele apresenta quadros de apneia ou insônia, né? Por conta dessa questão aí do sono. Problemas cognitivos e alteração da memória, transformando, né, uma simples tarefa de atenção ou concentração em algo difícil de ser realizado. Então, por isso, até eu acredito que seja por isso que ela também, né, pode ser uma doença mental, no caso. Então, é algo que não tem nada concreto ainda que diga ela é uma doença mental, ela é uma doença física, porque ela ainda está sendo estudada, como a Natália falou. Mas ela tem indícios de que ela seja dos dois lados. Exatamente. Né, de que ela tem influência desses dois, tanto do corpo quanto da mente. Exatamente. Em alguns casos, a fibromialgia ela pode desencadear um fenômeno vascular chamado Raynaud, que causa alteração da cor das mãos e dos pés quando em situações de estresse ou baixas temperaturas. Muito interessante essa informação. Até sobre esse fenômeno, ele foi até que agora no inverno, por aí, eu tive um problema parecido até com o que diz aí sobre esse fenômeno, que as juntas dos meus dedos, indicadores, eles incharam, sem motivo aparente nenhum, e ficaram inchadas por bastante tempo, e a movimentação dele ficou ruim, às vezes acabava também me dando algumas pulsações, sabe, algumas dorzinhas agulhadas. Então eu consultei, e o médico disse que eu tenho essa síndrome, e que ela acontece geralmente em meninas na minha idade, nessa idade assim, entre 14 e 15 anos por aí. Raynaud. Isso, essa síndrome, ela é muito comum de acontecer em mulheres, e ela pode, né, durar só alguns meses, acontecer só durante um ano e depois parar, ou então ela pode durar para a vida toda. E geralmente é exatamente o que fala ali. A minha, pelo menos, foi em baixa temperatura, ali na questão do inverno, assim, estava muito frio.
inchava, ficava vermelho na região ali. E era algo que acabava incomodando um pouco, mas não é algo que tu sinta uma dor muito forte, um incômodo. Mas é algo que tu sente que teu dedo está diferente, no caso, né? A junta, ela incha, né? No caso aqui, um encaixe. E algo que eu achei interessante, eu não tinha visto. Tem a ver com situações de fibromialgia, né? Ela pode desencadear também, né? Pode desencadear, exatamente. E como é o diagnóstico, Natália? Então, o diagnóstico, né, dessa doença é mais comum entre as mulheres, mas todos os sexos e diversas faixas etárias podem ser atingidos. Ela também pode ser adquirida geneticamente e caso exista algum caso em sua família, basta procurar, então, um médico especialista, como todos os outros diagnósticos de doenças que a gente já colocou aqui. Procure sempre um médico especialista. E o diagnóstico clínico, ele é feito pela realização de um exame da amnese, exame físico específico que é feito pelo próprio médico, e são solicitados, então, exames laboratoriais e de imagem, para apenas descartar outros quadros que possam, no caso, ser confundido, né, o diagnóstico, ou se somar a fibromialgia. Então, vários exames são feitos para que talvez não seja algum outro tipo de doença, alguma outra coisa, talvez algum reumatismo, alguma coisa assim, que podem, né, estar meio que associado ali por causa dessa dor, por causa de junta inchada, por causa de dor nas articulações. Então, para não ser confundidos, é feito uma bateria de exames, né, com diversas formas ali para saber o diagnóstico certinho. E Amanda, existe algum tratamento para fibromialgia? Sim, existe. O tratamento ele deve ser feito com um acompanhamento especializado que consiste, né, no uso de medicamentos como antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos e relaxantes musculares. Mas principalmente, né, como a gente havia comentado, na prática de atividades físicas, como a aeróbica e a anaeróbica. Já a fisioterapia, o pilates e o fortalecimento muscular, eles são grandes aliados também para o controle da doença. Porém, né, é preciso também ficar atento na alimentação e ter hábitos saudáveis. Essas pequenas atitudes, elas farão uma grande diferença no dia a dia do paciente. E nós também não podemos esquecer que é preciso ter uma boa noite de sono, pois ela ajudará muito na qualidade de vida de um portador de fibromialgia. Então, ali a gente já havia comentado até um pouco, né, sobre essa questão do tratamento ali. Ela é uma junção de várias questões, né? Tanto de atividade física, quanto de alimentação, quanto também de um tratamento com medicamentos, né, Natália? Exatamente isso. E sempre deve ficar atentos aos diagnósticos, né, aos tratamentos, né, para que amenize, vamos dizer, essa dor, né? Para que tu tenha pelo menos algum conforto, né? Por causa dessa causa aí, dessas dores, vamos dizer, né? E principalmente, né, uma boa noite de sono, a alimentação também saudável é muito importante, né? Para que o metabolismo também, porque isso também vai muito do metabolismo da pessoa, né? Então, é muito importante também a alimentação saudável, exercícios físicos, né? Uma noite de sono boa, né? Talvez não tomar tanto analgésico, tanto remédio para dor, né? Isso também é algo também importante de citar aqui, né? Exatamente. Ela é uma doença que é pouco conhecida, está sendo ainda estudada, né? Mas é importante a gente comentar sobre ela porque ela é uma doença que existe. Então, tem pessoas por aí, né? Ali entre 2 a 10% da população tem fibromialgia. Da população mundial, né? Então, isso. É de 2 a 10, mas é pouco sim, só que é de 2 a 10 da população mundial, não da população só do Brasil, que já é uma grande população, mas do mundial, né? Sim, então, sim. Se torna uma grande população. Exatamente, algo que existe e que ainda não foi, né, feito descobertas concretas, né? Então, está sendo bastante estudado. E ali, né, a gente comentou sobre a alimentação, sobre os exercícios. Nós vamos, então, agora para um rápido intervalo comercial. E quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre a importância, né, dessas questões aí no tratamento da fibromialgia. Você está ouvindo Rádio Web TK Gospel.
Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surtinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Eu sou o reverendo Uberani Barbosa e eu quero convidar você para as nossas celebrações na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Taquari, na Avenida 20 de Setembro, 482, Igreja Sede. Toda terça-feira nós temos às 20 horas uma grande reunião de bênção e poder. Na quarta-feira, às 15 horas, a grande tarde da bênção. E na sexta-feira nós temos o culto de oração, de poder, de bênção e de busca do Espírito Santo de Deus. E domingo, às 19 horas, a grande celebração, louvor, adoração, pregação da palavra e a manifestação do poder de Deus. Domingo, às 19 horas. Nossa igreja, ela é ampla, ela é grande, bem arejada, e estamos seguindo todos os protocolos governamentais. Vem participar conosco, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Sede, em Taquari, na Avenida 20 de Setembro, 482. E também, durante as semanas, sempre temos as atividades de todos os nossos departamentos e grupos missionários de nossa igreja. Deus abençoe a sua vida. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Fique
Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. E estamos de volta, então, né, com mais um programa Vida Feminina. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito importante, né, sobre a fibromialgia, uma doença, né, que afeta aí, em sua grande maioria, as mulheres, né, entre 20 e 50 anos. É a taxa em que mais atinge, mas essa doença ela pode atingir todas as pessoas, né, em qualquer idade, qualquer gênero. E ela é uma doença que está em estudo ainda, mas é importante nós falarmos sobre ela, porque ela é uma doença que existe e que está por aí, né, afetando pessoas. E como eu tinha comentado, né, antes da gente ir para o intervalo comercial, ali a gente estava falando sobre o tratamento, né, onde a gente comentou ali que os exercícios fazem parte do tratamento, os medicamentos e a alimentação. Então, Natália, nos diga qual a importância da alimentação. Então, é preciso manter uma alimentação saudável, né, que contenha boas fontes de nutrientes precursores da serotonina, né? Serotonina é um hormônio, no caso, localizado no cérebro, então ela libera, vamos dizer, no nosso corpo, né, no sistema nervoso ali central, ela vai liberando assim, né, e vai dando aquela coisa ali, justamente às vezes quando as pessoas têm muita depressão, os médicos às vezes até têm, se eu não me engano, um exame para te ver ali o teu nível de serotonina no sangue, por causa que isso também, quando ele tá muito baixo, a gente tem momentos de tristeza, né, isso até uma vez eu andei até explicando, acho que foi até aqui na rádio, dessa forma aí, dessa questão da serotonina. E os alimentos então, fontes de triptofano, terão como objetivo aumentar a produção de serotonina, né? Podemos citar, então, alguns exemplos como carne magras, peixes, mel e iogurte desnatado, queijos brancos e magros, nozes, leguminosas como feijão, como aqueles grãos, lentilha, o damasco, o açaí, arroz integral e a banana, né? Alimentos também fontes de melatonina, que são as aveias, a cereja, o amendoim e o vinho. Alimentos antioxidantes, que são as frutas e verduras em gerais, os chás verdes, a cúrcuma e o cacau. E também temos os alimentos que atuam na redução do estresse e do cortisol, né? Que são o abacate, os fitoterápicos adaptogênios, né? E os suplementos coadjuvantes, né? Que são que é o ômega 3, o óleo de prímula e os resveratrol e coenzima, o Q10 e a cúrcuma também são fatores do coadjuvantes, né? E com esse cardápio, os sintomas serão minimizados, né? Você se sentirá, no caso, uma redução no cortisol, no caso, no estresse, e uma indução no sono e no relaxamento. E uma dica que a banana é acrescentar, né? Que o bacana, no caso, é acrescentar a couve ao suco de laranja. O suco é rico em antioxidante, né, vitamina C, e rico em polifenóis. Já a couve ajuda no processo de desintoxicação, né, quando a gente fala no suco verde, né, que desintoxica, que é muito bom, então acrescentar também isso, né, na couve. E vamos retirar também apenas o açúcar, né, por ter uma ação anti-inflamatória e substituir por mel, né, então o seu suco aí vai ficar mesmo docinho, né, para uma ação também mais acalmante, vamos dizer, porque o açúcar às vezes ele dá aquela agitada, né, no metabolismo da pessoa. E para melhorar o desempenho também é preciso evitar o excesso de industrializados, né, aquelas coisas que vêm das indústrias, né, tipo o açúcar, as gorduras saturadas, hidrogenadas, que possuem ação anti-inflamatória, e alguns alimentos como o glúten, o glutamato, né, monossódico, na verdade, a cafeína, os corantes, o chocolate, o camarão e produtos lácteos e aspartame.
né? Então são todos esses tipos de alimentos, né, de grande importância aí para meio que reduzir, para aumentar, vamos dizer assim, o nível de serotonina no organismo, né? Para que justamente tenha esse equilíbrio, né, no corpo, esse equilíbrio, então, infelizmente, nessa doença, né, da fibromialgia, né. E também temos os exercícios, né, como a gente já havia citado aqui, que é muito importante, né, a alimentação e os exercícios, né. Exatamente, né, as atividades físicas, como tu mesma disse, né, elas são um dos pilares, né, do tratamento, e ela pode atuar de forma direta e indireta. Os benefícios diretos da atividade física são a liberação de endorfina, que melhora, né, o fluxo sanguíneo e traz um relaxamento corporal, levando o paciente a ter uma sensação de bem-estar, aliviando as dores e os sintomas associados à doença, né, como a fadiga e as alterações no sono. Então, essa é um dos benefícios diretos da atividade física. Já a forma indireta, ela auxilia na prevenção de obesidade, altralgias, depressão, atrofia muscular e osteoporose. Os exercícios mais indicados são os de intensidade leve a moderada, evitando chegar a uma fadiga muscular. Dentre esses, né, a gente pode citar a caminhada, como a gente comentou, o alongamento, natação, musculação, pilates e até uma corrida leve, sempre, né, respeitando os limites da sua capacidade física e de dor apresentados por cada pessoa. Então, por isso é importante, a gente já falou aqui em vários programas, que é importante a gente nos conhecer, né? Conhecer o nosso corpo, saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode. Mas é preciso tomar cuidado, né? E as pessoas devem sempre ser evitadas as atividades extenuantes, né? Ou praticadas em ambientes com temperatura, barulho ou claridade excessiva. Então, procure um ambiente mais calmo, né? Ao ar livre é uma boa opção. Né? As atividades de grande impacto, elas também podem desencadear as crises ou até mesmo agravar os sintomas. Então, por isso é muito importante a gente ter cuidado na hora que a gente for realizar essas atividades físicas, conhecer, né, como eu falei ali, as nossas capacidades, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso me esticar, até que ponto eu posso forçar, né, para que a gente não venha a trazer um excesso que pode desencadear, né, e agravar a doença, né, Natália? Exatamente, né? Até então, às vezes, ao lesionar talvez a musculatura em alguma região, então é bem importante de tomar esse cuidado, né? E, Amanda, a gente tem recadinhos no Facebook ou no WhatsApp? Temos um recadinho aqui no Facebook, sim. Temos 2 recadinhos no Facebook. E o primeiro recadinho foi da Gabriela. Ela colocou uma mocinha ali segurando um coraçãozinho. E o outro recadinho foi da minha mãe, Juliana. E ela diz assim: ótimo programa, meninas. Com certeza vai ajudar a tirar muitas dúvidas das pessoas. Então, muito obrigada. Um beijo aí para todos vocês que estão sempre ligadinhos aqui conosco. Então, falando, né, da fibromialgia, como é que é a rotina, né? A gente, às vezes, né, como é que é saber lidar com essa fibromialgia, né? Com as dores, no caso, provocada por ela, né? Não é uma tarefa muito fácil, né? Também é preciso muita determinação para mandar ela embora aquela fadiga, né, que costuma atrapalhar o dia a dia. E apesar do tratamento, a doença ela leva um tempo para ser controlada. Viver com a fibromialgia é extremamente desafiador e completamente exaustivo. Imagina sentir dor o tempo todo, no corpo todo, não saber a causa e nem o que fazer para melhorar. A sua única certeza ser o fato de que a fibromialgia não tem cura. Isso é muito forte, né, essa frase. E apesar de ser difícil conviver com essa síndrome, pois ela pode desencadear dores terríveis, procure um bom profissional e siga à risca suas indicações, pois só assim será possível driblar a temida fibro. Então é bem importante, né, saber que realmente fibromialgia não é uma doença e que ela não tem cura, infelizmente. Até onde a gente sabe, até onde, né, foram os diagnósticos e estão sendo estudados ainda, então ela não tem cura, né, mas, né, com alimentação saudável, com exercícios, né, com uma boa alimentação, né, a gente consegue talvez amenizar essa dor, amenizar aquela rotina ali, né, aquele estresse, vamos dizer assim, de sentir dor, porque realmente sentir dor é uma coisa, independente se é fibromialgia, se é um outro tipo de dor, é complicado sentir dor, né?
Exatamente. E que nem eu havia falado, né? Ela é uma doença que não é muito conhecida. E ela é uma doença que tem muito preconceito, né? As pessoas que sofrem com a fibromialgia, elas também sofrem o preconceito, né? Daqueles que estão ao lado dela. Até mesmo da própria família isso acontece. Então, acho que é importante a gente trazer, acho que foi importante a gente ter trazido esse tema aqui hoje, porque para que as pessoas elas possam entender o que é fibromialgia. E como tu leu ali, né? Como tu falou ali nessa frase agora, você que acha que é frescura, imagina sentir a dor o tempo todo no teu corpo, sem saber qual é a causa, sem saber o que fazer para melhorar, né? Claro, tem os exercícios, tem a alimentação, mas isso são coisas que ainda estão sendo estudadas, né? Não se tem uma certeza concreta ali de que realmente aquilo ali vai te ajudar. E tu só tem a certeza de que tu nunca vai ser curado disso. Então, pensa nessas situações, né, nessas coisas, antes de você falar para uma pessoa que sente essas dores que isso é frescura. Exatamente. Porque pode ter certeza que não é. Exatamente isso. Bom, gente, a gente chegou ao finalzinho então do nosso programa, né? Esperamos que você tenha gostado deste assunto, né? Um assunto realmente de extrema importância, talvez não tanto para os homens, mas, né, para os homens também saber, né, e saber também conduzir, né, em situações talvez que a própria sua esposa passa, alguma coisa assim, porque realmente, né, ou se talvez você que está nos ouvindo tem alguma pessoa, tem alguém, né, com estes sintomas ou com essa situação, para ficar atento, porque realmente não é uma coisa que é frescura, né? Não haja com preconceito com essa situação, porque realmente é uma doença muito séria que merece sim toda a atenção, né? E levar em consideração que a outra pessoa sente dor, né? Levar em consideração o que ela está passando, né? E se colocar principalmente no lugar dela. Então é muito importante saber todas essas informações. Então a gente chegou ao finalzinho aí do nosso programa Vida Feminina. Agora, logo após as 22 horas, vai entrar o Papo Teológico com o Maicon de Oliveira, né? Então você fica aí ligadinhos agora, grudadinhos aqui no Vida Feminina. Estará entrando mais uma programação do Papo Teológico. Lembrando que segunda-feira que vem a gente estará aqui de volta às 21 horas com o Vida Feminina. Lembrando também que a semana inteira temos programações aqui na nossa rádio, né? Lembrando que quarta-feira tem um Momento a Dois, que vai ter um casal abençoado, Josias e a Marta. Eles vão estar contando um pouquinho da história deles, da trajetória deles. Então você fique aí ligadinho, né, na rádio aqui. Programações a semana inteira recheada, então, para vocês todos os dias, das 6 da manhã às 24 horas da noite, com música, com informação, com música gauchesca, música dance, né? Ali a partir das 5 horas tem aquela música para você sair a fazer a sua caminhada e você conectar aí na nossa rádio. Então aí eu fico meu boa noite, né, Amanda? Pode se despedir do pessoal. É isso aí, né, gente? Como a Natália falou, temos uma programação bem variada durante toda a semana. E lembrando, né, que amanhã às 21 horas e 15 minutos nós temos o programa Futuro Triunfante com o pastor Milton Santos. E depois, às 22 horas, vai ter a reprise, né, do programa Louvor e Adoração, né, do Júlio Alcione, quando o Edom Costa esteve aqui. É exatamente isso. Então você não perca amanhã, às 22 horas, né, a reprise, então, com o programa que o Edom teve, o primeiro programa que a gente teve, na verdade, do louvor e adoração foi com o Edom. Então estará aqui ele, então, fazendo essa reprise aí deste programa, que foi bem legal, uma benção. É, exatamente, programa bem legal. E quero então, né, deixar aqui então meu boa noite, agradecer por mais um, né, Vida Feminina, por cada um que ouviu, que assistiu, que mandou recadinho aqui pra nós, né. Agradeço a cada um de vocês, a cada um que compartilhou também, que nos escutou. E caso você não conseguiu pegar desde o início, né, você pode ouvir depois lá no nosso Facebook ou então no nosso canal do YouTube, né, que é Rádio Web TK Gospel. Nós temos também o site da rádio, né, onde lá é colocado muitas novidades, bastantes assuntos e conteúdos importantes mesmo. E assim como a Natália falou, né, na próxima segunda-feira nós estamos de volta aqui com Saúde e Bem-Estar às 7 horas e depois às 21 horas com Vida Feminina. E agora, né, daqui a alguns minutinhos vocês vão ficar com o Papo Teológico, né, com o Maicon Oliveira. Deixe meu boa noite e que Deus abençoe a todos. Desejo uma ótima semana. E fiquem aí ligadinhos na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel.